Aqui está a sua melhor companhia, CYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda a sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil, eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei, tudo é ilusão. Eu dou minha vida a Cristo e guarda o coração. Deus é meu refúgio, minha fortaleza, sem Ele não sei viver. Durmo e acordo, só pensando nele, só Ele me dá prazer. Vem, não perca tempo, nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda a sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil, eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Jesus Cristo falou, está falado. Pode o inferno se abrir o mesmo... 3h07, muito boa tarde, Cafelândia, boa tarde você de toda a região nos acompanhando pela internet, que Deus abençoe a sua vida, as nossas vidas em Cristo Jesus. Pode autorizar que o diabo fugirá em nome do Senhor. Jesus Cristo falou para a viúva de Naim para não chorar. Forte abraço a cada um de vocês, amigo ouvinte, obrigado pela sua audiência. Esse é o programa Evangelho para Todos, programa que deve levar até você, amigo ouvinte, orientações aí da Bíblia Sagrada, seja aí através de profetas e apóstolos, mas dando prioridade no meu ministério pessoal àquilo que Jesus Cristo falou. Isso mesmo, Jesus Cristo falou, está falado. Jesus Cristo fala algo muito importante para mim e para você, está aqui em Mateus capítulo 13, o versículo número 15. O Filho de Deus tem algo aqui muito importante, tremendo para a minha vida e para a sua vida também. Forte abraço ao seu Júlio Albano, também ao seu filho Rosalino, amigos do Almoxerifado Industrial. Também relembrando aqui o meu grande amigo Léo Givan, lá de São Luís do Maranhão. Também estará acompanhando a gente pelo YouTube. Ele tentou acompanhar aqui pelo site da rádio, diz ele que não conseguiu, conversei com ele hoje, mas vai estar acompanhando pelo YouTube. Hoje conversei com ele, um forte abraço, meu amigo Léo Givan, também a sua esposa Raquel, seus filhos, o Ryan e também o caçula, o Levi aí, que completou aí 4 meses. Parabéns ao Givan aí pela sua família, Deus abençoe grandiosamente. Esteve aqui em Cafelândia e voltou lá para São Luís do Maranhão. Ela na sepultura disse sai para fora, e Lázaro sai. Vamos ver o que é que Jesus Cristo falou? Aqui em Mateus, através do evangelista Mateus 13:15,
o Filho de Deus, Jesus Cristo, fala da seguinte maneira: assim está escrito, também assim diz o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta, e eu os cure. Palavra, sim, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, para mim e também para você, amigo ouvinte. Você está ouvindo Evangelho para Todos, com Ismael de Castro. Cafelândia FM. Cafelândia FM. 20 anos. 20 anos. Tua palavra fez arder meu coração. Traga nessa hora cura. Eu preciso de ajuda, vem me salvar. Toque em mim, toque em mim, o milagre vai. Amigo ouvinte, o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele fala nessa passagem, ele fala sobre como estava o nosso entendimento, como está o nosso coração, como está o meu, o seu coração, como estava o coração do povo, daqueles que estavam ouvindo ele na época. Assim como hoje também se fala muito de que não há perseguição religiosa. De fato, podemos dizer que, em partes, não. Mas há uma grande perseguição cristã dentro do mundo, né? Se você for olhar até para você mesmo, eu e você, se você for fazer algo de bom para você mesmo, tenta você mesmo fazer algo de bom. Procura algo no seu próprio corpo que esteja doendo, ou na sua mente que esteja te incomodando. O quanto é difícil você eliminar isto, ou você lutar contra isto, porque não tem ninguém te influenciando a fazer isto. Quando você encontra um bom, o próprio Jesus Cristo fala para nós buscar na verdade dele o Espírito Santo, justamente por causa disso, porque nós precisamos de alguém para nos influenciar. Alguém tem que chegar para mim, para você, e dizer o que você e eu temos que fazer de bom, e convencer você e eu de que fazer isto é verdadeiramente bom. Porque senão você não vai fazer. Esta é uma verdade. Eu não tenho influência sobre a sua vida. É bem provável que eu não tenha nenhum tipo de influência sobre a sua vida. E eu digo ainda bem, porque eu não convivo com você, não sei nada de você. Mas é muito importante, o próprio Jesus Cristo fala em João 15 sobre isso. É muito importante olhar as fontes que você está sendo influenciado. E Jesus Cristo fala assim: porque o coração deste povo está endurecido e ouviu de mau grado. O que é um coração endurecido? Coração endurecido, você deve ter já tentado convencer alguém a fazer algo de bom, algo que você vê que está destruindo a vida de alguém ou de uma pessoa, e você deve ter feito isso. Eu já tentei fazer isso. Você tem que convencer uma pessoa de que ela está errada e daí ela mudar o caminho, mudar o procedimento, ou ela passar a tomar algo bom, ou fazer algo bom em favor a ela própria. Você deve ter tentado fazer isso já algumas vezes. Eu já tentei também, e você deve não ter obtido resultados bons. E ele fala porque o coração deste povo está endurecido e ouviu de mau grado com os seus ouvidos
e fechou os olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, compreenda com o coração e se converta e eu os cure. O salmista, ele escreve, se não me engano, no Salmo 1, né? E Jesus Cristo fala sobre isso em Mateus 7, 24 e 27, sobre os bem-aventurados. E aqui na sequência, né, no versículo de número 16, deixa eu voltar a ver se é isso mesmo, isso, versículo 16, Jesus Cristo fala sobre os bem-aventurados. O bem-aventurado é aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Sabia que a palavra do Senhor não é somente a Bíblia, né? A palavra do Senhor, ela é tudo aquilo que vem em favor à sua vida, em favor ao bem da sua vida e da vida do seu próximo, do seu semelhante. Isso também é palavra de Deus. Isso também é sabedoria. Sabedoria é o conhecimento que nós obtemos, que primeiro faz bem para nós e para as demais pessoas que mais próximas de nós estão. Por isso que Salomão, a pedir para Deus, ele pediu sabedoria, porque nós sabemos que nós adquirimos muito conhecimentos, todos nós adquirimos conhecimentos, e muitos dos conhecimentos que nós procuramos adquirir, nós vamos sempre pelo que? Pela maioria, pelo aquilo que dá lucro, ou aquilo que vai dar mais dinheiro, e nem sempre alguns conhecimentos que nós procuramos adquirir, pode ser que seja a ruína da nossa vida. E Jesus Cristo, aqui no versículo número 15, ele fala que o coração do povo estava endurecido e não estavam prestando atenção no que ele estava falando. Antes de vir para cá, eu meditava numa passagem em João capítulo 8. Lá em João capítulo 8, Jesus Cristo entra dentro de um templo, dentro de uma igreja, e ele encontra dentro do templo uma divisão de ouvintes ali. Ele encontra uma equipe de pregadores que defende o nome de Deus, ensinamentos de Moisés e de Abraão, porém ele é ignorado como filho de Deus ou como orientador. Também você encontra isso lá em João capítulo 8, dentro do mesmo templo, ou seja, dentro da mesma igreja, ou seja, de um ato de congregar-se, né, assim, um lugar onde estavam congregando pessoas, e ele entra ali dentro. E Jesus Cristo vai dirigir de uma maneira diferente a essas duas classes de pessoas. Eu estou criticando classes, estou dizendo que eu estava meditando um pouco antes de vir para cá, em João capítulo 8, e eu percebi bastante isso, porque há um tipo de pessoas que acreditavam em Jesus Cristo, está no João 8:32, né? No 31, perdão, ele vai dizer assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Isso Jesus Cristo diz, essas palavras, àqueles que creiam nele, aos judeus que acreditavam nele. E depois no 42, no versículo 42, João 8:42, Jesus Cristo vai já dirigir-se aos que não criam nele. E você lendo lá, você vai ver o que é que Jesus Cristo falava para eles. E eram defensores do nome de Deus, das leis de Abraão ou de Moisés, porém eram ignorantes, não, ou ignoravam aquilo que Jesus Cristo falou. E Jesus Cristo hoje fala comigo, fala com você. Ele diz que o nosso coração, nós temos dificuldade hoje para meditar na palavra do Senhor. Porque para ser bem-aventurado, nós temos que verdadeiramente prestar atenção no que Jesus Cristo falou. Por quê? Porque se para mim ele é o Filho de Deus, ele falou, está falado. E aqui nessa passagem, ele fala porque o coração deste povo está endurecido. Note para você ver, quanto o meu coração, eu falo por mim, não falo por você que eu não conheço sua vida, não conheço seu passado, embora eu sei que todos nós temos algo que nos aflige, seja em membros, seja em órgão, seja na mente, ou seja, todos nós. E como que você sabe disso? Porque é bíblico. Jesus Cristo falou assim: no mundo vocês terão aflições. A aflição, ela está presente em todas as pessoas.
Jesus Cristo fala isso em Mateus 7, 24, 27. Ele fala que a chuva veio e bateu contra a casa. A casa de quem? A casa daquele que, ele diz que desceu a chuva, sopraram ventos, combateram aquela casa, né? Daquele que ouviu, o ensinamento dele praticou, e também daquele que ouviu e não colocou em prática. A única diferença era a sua queda, e ele diz que foi grande a sua queda, foi grande a decisão errada que a pessoa tomou. Porque o coração deste povo está endurecido e ouviu de mau grado com os seus ouvidos e fechou os olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se converta e eu os cure. Viu como Jesus Cristo falou que se você e eu, se nós prestarmos atenção, né, focarmos os nossos olhos, focarmos os nossos ouvidos, colocar o nosso entendimento, nossa cabeça, nosso pensamento para funcionar, para analisar, para verificar. Ele diz que compreendo com o coração. O que é compreender com o coração? É buscar o entendimento daquilo que verdadeiramente ele falou. E ele diz que se converta. E sabe o que é se converter? Conversão significa mudança de procedimento ou nova conduta, mudança de conduta. Eu mudei de uma igreja para outra, agora eu faço parte de uma outra religião. Que bom, é bom que você se converteu então. Não, a conversão é todo dia, a conversão é diária. Não é a mudança de uma igreja para outra, de uma religião para outra. Mudança de conduta é fazer predominar um Senhor na minha vida, fazer predominar um Senhor na sua vida. Você deve encontrar, assim como eu encontro vários irmãos em outras igrejas, ou até, vamos dizer assim, da minha igreja, irmãos que não dão bons exemplos, irmãos que não têm boa conduta, e que às vezes é ruim, porque a gente escuta de muitas outras pessoas, aquele lá é irmão da sua igreja, pois ele é irmão meu, é irmão nosso em Cristo. Ele é por Salvador e não por Senhor. Ele é irmão meu e seu por Salvador. Por quê? Porque o Salvador é o único. Eu creio em Jesus Cristo, aquele errante também creio em Jesus Cristo. Agora o Senhor da vida dele ainda não é Jesus Cristo. Por isso que na maioria das atitudes minhas que eu errei um dia, o Senhor da maioria das minhas atitudes não era Jesus Cristo. Só que hoje, o Senhor da maioria das minhas atitudes, por que da maioria das minhas atitudes? Porque existem algumas atitudes que ainda Jesus Cristo não conseguiu ser o Senhor da minha vida, da sua vida. Por esse motivo, uma delas é se refrear em relação ao divulgar do errado do próximo, porque ele é o seu irmão, ele é meu irmão também. Ele não é meu irmão por Senhor, e sim por Salvador. Porque de repente ele tem uma má conduta a qual eu não tenho. Mas por quê? Porque o Salvador, meu e dele, meu e seu, é Jesus Cristo. Mas talvez o Senhor que domina áreas da sua vida, ou da minha vida, estou criticando você, estou te mostrando qual que é a diferença entre se converter ou não se converter. Mudar o procedimento de conduta, novo procedimento. Isso. Não tem erro nenhum. Vou conviver com ele. De cada 10, 8 vai ser errada. Então o Senhor da minha vida não é Jesus Cristo. Agora, se você vier conviver com um cristão, de cada 10 atitudes dele, ele tiver ali 6 ou 7 atitudes cristãs, então esse é cristão. Porque as outras 3 ele vai ser o quê? Enganado pelo mundo que em volta dele rodeia. E o próprio apóstolo Paulo fala isso. Mas se sois guiados pelo Espírito Santo de Deus, é porque vós sois filhos de Deus. Não só filhos no Espírito, como Salvador Jesus Cristo, mas também irmãos ou filhos no comportamento. Ele é semelhante ao Pai na maioria das atitudes dele. Por isso que aquele que julga, Jesus Cristo falou que aquele que julga, julgai pela reta justiça. Eu não faço ideia o que está levando este ou você a esta ou aquela atitude. Por esse motivo eu não te julgo. Mas digo claramente para você que o próprio apóstolo Paulo fala isso na palavra dele. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai
e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, e sobre as nossas vidas permaneça hoje e para todo sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte, fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do Filho de Deus, porque só o Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida, o Rei dos judeus, a nova aliança, o único mediador, o Salvador, a porta, o Mestre, o Cristo, o Senhor, o pão da vida, a luz verdadeira, o libertador, a estrela da manhã, a raiz de Davi, que tem a chave de Davi que abre e ninguém fecha, o sumo sacerdote dos bens futuros que fecha e ninguém abre, o mediador de um novo testamento, a videira verdadeira, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Emanuel, pão que desceu do céu, o Filho único de Deus, o Alfa, o Ômega, o fiel e justo, o princípio da criação de Deus, a ressurreição e a vida, a luz do mundo, cabeça da igreja, o Rei da glória, o Amém, o princípio, o fim, a testemunha verdadeira, a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o Filho do homem, o que tem os 7 Espíritos de Deus, o Messias, aquele que sonda as mentes e os corações, o que tem espada aguda de 2 fios, o primeiro e o último, que tem a chave da morte e do inferno, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso, que tem a voz como a voz de muitas águas, que tem o rosto como o sol, que tem os olhos como chama de fogo, o Filho do Deus vivo, o Verbo, o advogado, o bom pastor e o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro.